Olá pessoal, vamos continuar então a aula de vetores. Eu vou resolver com vocês esses exercícios aqui. Então, exercício 1. Leia a altura e peso de 3 pessoas. Depois de terminar de ler, imprima a altura e peso das 3 pessoas. Esse exercício daria para a gente fazer com 3 variáveis. Eu vou mostrar com 3 variáveis, depois eu vou mostrar usando o vetor. Então, vamos lá, altura e peso de 3 pessoas. Eu vou criar como float aqui, tanto a altura quanto o peso. Então, a altura 1, a altura 2, a altura 3. E aqui, peso 1, peso 2, peso 3. Agora eu vou ter que pedir para o usuário digitar. Então, digite escrever aqui, uma altura e peso. Para não ter que ficar mudando. Vamos lá, scanf, bastante scanf. Porcentagem F, porcentagem F. Colocar, não precisa desse espaço aqui. Colocar a altura 1, peso 1. Agora eu tenho que repetir isso. Então, copiei e colei aqui. Altura e peso 2. Altura e peso 3. Agora, o que eu tenho que fazer? Depois de ler, eu vou ter que imprimir as 3 alturas e peso. Então, vamos lá. Printf, altura, porcentagem F, peso, porcentagem F, e pulo uma linha aqui. Altura 1, peso 1. Agora eu copio de novo, faço para o 2 e para o 3. Pronto. Esse daqui, então, essa é a resposta sem usar um vetor. Não tem nada de novo, coisa que vocês já aprenderam. Só que perceba que teve muita repetição de código muito parecido, repetido várias vezes. Isso em programação é algo ruim. Em programação é uma má prática você repetir código. Por que é uma má prática? Muitos motivos, né? Um deles, inclusive, é que o programador tem preguiça de ficar fazendo serviço braçal, repetitivo. O trabalhador prefere fazer um serviço mais intelectual. Então, se ele tiver que ficar copiando e colando, ele pensa, por que eu não faço vamos dizer assim, um robozinho que faz isso para mim? Se é uma tarefa tão simples, ficar copiando e colando, eu não vou perder meu tempo com isso, eu vou criar um programa que faça isso para mim. Então, o programador tem sempre a ideia de automatizar tudo. Se ele vê alguma coisa repetitiva em qualquer lugar da vida, o programador já pensa em automatizar aquilo lá. E aqui a gente tem muita coisa repetida. Por exemplo, a própria variável, altura 1, altura 2, altura 3. Ó, eu estou repetindo aqui, ó, altura, altura, altura. Aqui, o peso está sendo repetido. Olha essa linha aqui, digite uma altura e um peso. Ela está aparecendo 3 vezes. Essa daqui também. A única mudança é que de 1 virou 2 e 3. E essa daqui é a mesma coisa, está sendo repetida 3 vezes. A única coisa é que mudou 1, 2 e 3. Então, isso daí é uma má prática de programação. Eu já falei um dos motivos, mas na verdade tem vários motivos, né? Por exemplo, quando você fica copiando e colando, isso aumenta as chances de ter erro no seu código. Porque pode ser que em uma das vezes que você copiou e colou, você não tenha se atentado e trocou alguma letra, alguma coisa. Então, em alguns casos funciona, em outros não funciona. Outro problema é na hora de dar manutenção nesse código, vamos supor que você tem um cliente, o cliente pediu para você fazer um software e aí depois o cliente pediu para você alterar uma funcionalidade. Aí você esqueceu que existe o mesmo código em 3 lugares e você só alterou um ou só alterou 2, esqueceu de alterar lá o terceiro. Então, vai ter um bug. E por isso que é tão ruim de dar manutenção. O código não pode ser repetido. O código tem que estar em um lugar só, para quando eu precisar dar uma manutenção, eu sei que é só lá que eu vou mexer e que vai
dar, entre aspas, tudo certo, né? A chance de ter erro vai ser muito menor. Se eu rodar, ó, vai funcionar esse programa. Então, altura e peso aqui. Tá, altura, colocar 1,80 e peso 70. Agora outra altura, 1,90 e 2 metros e 100. Apareceu aqui, ó, 1,80, 70, 1,90, 80, 2 metros, 100. Funcionou. Agora vamos reescrever esse programa usando o vetor. A primeira coisa que não vai mudar tanto, mas vai mudar um pouquinho, ó, que eu já não vou ter mais essa repetição aqui, ó, que eu vou colocar simplesmente os colchetes aqui e colocar tamanho 3. A mesma coisa aqui, ó, colocar colchetes 3. Eu posso deixar no singular, no plural, tanto faz. Se você quiser deixar no plural, só para lembrar que essa variável é um vetor, você pode deixar no plural. Geralmente é bom, é uma boa prática você deixar no plural. Geralmente é uma boa prática você colocar nomes significativos. Por exemplo, eu poderia ter colocado aqui A e aqui B. O programa ia funcionar do mesmo jeito, mas isso é uma má prática de programação. A boa prática de programação é eu bater o olho nessa linha e saber para que serve essa variável. Se tivesse escrito x aqui, eu bateria o olho nessa linha, mas eu não sei o que é x. Eu não sei o que está sendo guardado aqui. Pode ser qualquer coisa. É claro que muitas vezes não tem problema a gente usar A, B, C, X, I, J, não tem problema. Só tenta, na medida do possível, colocar nomes significativos. Agora, essas outras linhas aqui, o que eu vou colocar de diferente, vou copiar aqui para ficar mais fácil minha vida. O que vai mudar é isso daqui, que agora, dentro do colchetes, eu vou colocar, na verdade, começa em 0, depois em 1, depois em 2. Isso aí. E aqui mesma coisa. Então, vamos lá, começa em 0, 1 e 2. Mais uma coisa importante para falar para vocês. Se eu colocar aqui 3, está errado. Por quê? Porque esse vetor só tem a posição 0, 1 e 2. Só que o que vai acontecer se eu colocar 3? Pode ser que não dê um erro no meu programa, mas também pode ser que dê um erro e o programa pare de rodar. Então, é aleatório o que vai acontecer se você colocar um valor inválido. Inclusive, por exemplo, -1. Não sei se ele deixa eu rodar com -1 aqui. Com -1. Opa, na verdade faltou o S aqui, ó. S. Esqueci que também mudei o nome para o plural. Vamos ver se ele consegue pegar esse erro do -1. Olha, ele não pegou. Então, isso daqui claramente é um erro, mas ele rodou do mesmo jeito. E pode ser que funcione. Na verdade, se vai funcionar ou não é aleatório, como eu já disse, mas está errado. De qualquer jeito está errado, vocês não podem fazer isso e vai ter vezes que o programa vai funcionar, vai ter vezes que o programa não vai funcionar, aí você vai ter que, inclusive, fechar o dev C++, porque vai travar tudo. Aí você tem que fechar tudo e abrir tudo de novo. Vamos rodar agora. Então, de novo, dessa vez vai ser 1,40, pessoas mais baixinhas, 1,50, que pesa 45, e 1,60, que vai pesar 50. Então, ó, funcionou do mesmo jeito, eu consegui armazenar os valores no meu vetor e imprimir os valores do vetor. Então, tudo certinho. Mas ainda tem como deixar mais simples esse código aqui. Tem como eu fazer aquilo que eu falei, que é usar, em vez de valores fixos para posição, usar uma variável. E é justamente isso que o exercício 2 força vocês a fazer. Porque eu já terminei o exercício 1. Aí o exercício 2 fala, faça o mesmo que o exercício 1, porém com 100 pessoas.
Aí você vai olhar aqui e vai pensar, nossa, não tem condições de eu ficar copiando e colando esse código aqui para 100 pessoas. Vai ser 100 vezes printf para imprimir, 100 vezes scanf, 100 vezes também esse daqui, digite uma altura e peso. E essas linhas aqui, o que vão mudar vão ser esses valores aqui, ó. Pronto, para 100. Só que sem condições. Então, o que eu posso fazer? A gente tem que pensar o seguinte. A gente tem que olhar para esse código aqui, ó. Esse código aqui, vamos olhar. Ou senão, esse daqui ainda está talvez meio difícil de vocês enxergarem. Vamos olhar para esse aqui de baixo, que talvez esteja mais fácil. Para deixar ainda mais fácil, eu vou escrever um outro código aqui, mais simples ainda, para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Então, eu vou imprimir só a altura. Altura, porcentagem F, para ficar mais fácil de vocês enxergar. Alturas, 0. E aí, tá, vou ter que fazer 1, 2, 3, 4. Pronto, só esse código aqui, ó. Só esse que eu quero que vocês olhem por enquanto. Perceba que esse código está se repetindo, né? Ó, ele se repete, não muda nada. O que muda só é esse número aqui, a posição, que eu quero imprimir a 0, a 1, a 2, a 3. E isso daqui lembra alguma coisa? 0, 1, 2, 3, 4. Lembra alguma coisa que vocês já estudaram? Pensa aí. Pausa o vídeo e pensa. O que será que é isso daqui? Como que será que eu consigo fazer esse código ficar mais simples? Porque esse daqui vai chegar até o 100. Como que eu consigo deixar mais simples esse código aqui? Quando eu preciso executar várias vezes o mesmo trecho de código, eu uso um laço de repetição. Então, se eu quiser imprimir, se eu quiser rodar essa linha 100 vezes, eu posso fazer o seguinte, ó. For int x igual a 0, x menor que 100, x mais mais. Bom, esse código aqui cria um laço de repetição que roda 100 vezes. Se eu pegar e colocar esse printf aqui dentro, esse printf vai rodar 100 vezes. Só que vai rodar 100 vezes como? Vai rodar 100 vezes imprimindo a altura e o valor de alturas 0. Só que percebe que na primeira vez que roda esse laço, a x é 0. Depois x é 1. Depois x é 2, 3, 4. E ele vai até o 99. Aí quando for 100, ele não vai imprimir nada, porque aqui 100 não é menor e saiu. Então, em vez de imprimir 0 fixo, eu coloco x aqui. Por quê? Porque na primeira vez que rodar isso daqui, x é 0, altura 0. Depois x1, 2, 3, então altura 0, alturas 1, alturas 2, alturas 3, até alturas 99. Então, esse código aqui, ó, de 3 linhas, é a mesma coisa, faz a mesma coisa que se eu copiar e colar 100 vezes o printf. Então, ó, percebe que vocês têm que estar craque em laço de repetição, porque agora vocês vão usar laço de repetição com vetores. Quando a gente usa um vetor, a gente sempre usa um laço de repetição. Mesmo que o vetor seja pequenininho, seja de 5 posições, a gente sempre usa laço de repetição. Lembra quando eu falei para vocês que quando a gente cria um laço de repetição, a gente cria uma variável que geralmente começa em 0. E aí a gente coloca menor e a gente vai incrementando de 1 em 1. Geralmente é assim que é feito o laço de repetição. Mas eu falei que daria para vocês fazerem assim, ó, começar em 1 e colocar menor igual a 100. Daria. Esse laço também roda 100 vezes. Começa em 1 e roda o 100 também. Só que, por que os programadores não usam esse laço desse jeito? Nunca. Eles usam sempre assim, ó. Começa em 0 e vai até o 99. Então, ele roda 100 vezes. Os programadores usam o laço desse jeito por causa do vetor. Porque o vetor começa em 0 e o vetor, com 100 posições, termina na posição 99. Então, esse laço aqui, que roda 100 vezes, consegue acessar as 100 posições do vetor, de 0 a 99. Por isso que, então, quem já tinha se acostumado desse jeito, vai continuar fazendo, e quem tinha se acostumado começando em 1, não vai mais fazer começando em 1. Agora vai ter que fazer começando em 0
e colocar o menor aqui e o tamanho do vetor aqui. E aí vai dar certo. Ele vai rodar certinho todas as posições do meu vetor. Então agora a gente vai usar um laço de repetição para resolver esse exercício 2, que precisaria de 100 pessoas, em vez de só 3. Vamos apagar isso aqui, vamos olhar de volta aqui. Aqui eu criei com tamanho 100, né? Então eu tenho 100 posições. É lógico que eu não vou colocar para o meu vetor rodar 100 vezes, porque aí para eu testar isso e rodar, eu teria que colocar 100 vezes a altura, 100 vezes o peso, ia demorar muito para eu testar. Então eu vou fazer o teste com só 5 valores. E se funcionar, eu sei que funciona para 100 também. Então vamos lá. Vou criar um laço de repetição, vou colocar i dessa vez. I aqui, i menor que 5, e mais. E aí eu vou recortar e colar aqui. Então, ó, digite uma altura e peso. Agora a altura I, peso I. Esse laço de repetição roda 5 vezes. Roda o 0, 1, 2, 3 e 4. Então, vou guardar a altura 0, peso 0, depois 1, 2, 3 e 4. E aí ele termina. Então, não preciso mais desse código aqui embaixo. A mesma coisa eu vou fazer depois para imprimir todos os valores. Então, vamos recortar daqui, colocar aqui. Pronto. E agora aqui eu coloco I e o I. Então tá aqui. Esse é o programa. Aqui eu coloquei 5, né? Mas vamos colocar 100. Ó. Então essa daqui seria a resposta do exercício. Ó. Então com esse programa aqui, eu crio 100 floats para altura, 100 floats para peso. Peço para o usuário digitar 100 vezes a altura e peso e guardo todas as alturas e todos os pesos. E depois imprimo na tela todas as alturas e todos os pesos. Mas em vez disso, vamos fazer só 5 que já está bom já. O meu vetor continua tendo 100 posições. Eu só não estou usando as outras 95. Estou usando só 5. Então vamos lá. Altura e peso. Agora eu vou escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tá aqui. Ó. Ele guardou todos os valores que eu coloquei. 1, 2, 3, 4, 5, até o 10. Então funcionou meu programa. O que aconteceria se eu colocasse aqui, por exemplo, 100? Percebam que eu não coloquei valores iniciais. Então, se eu não coloquei valores iniciais, tem esses valores que eu digitei e guardei, né? O 0, 1, 2, 3, 4. Só que a partir dos 5 para frente, eu não digitei nada. Então, é uma variável que não teve um valor inicial. Assim como se eu tivesse digitado assim, ó, esse x não tem valor inicial. Significa que o valor dele é aleatório. Então, o valor que está nessas outras 95 posições aqui, são valores aleatórios. Eu posso imprimir? Posso, não tem problema nenhum. Tem um float lá guardado, não sei qual float. Vamos fazer um teste aqui. Vou até diminuir aqui para 3, para ir mais rapidinho, para vocês verem os valores que estão guardados lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tá aqui, ó. Ele imprimiu 100 vezes. Deixa eu diminuir. Ou seja, imprimiu todos os valores. Ó. Percebe que a maioria é zero, porque o normal é ser zero. A maior chance é zero. Mas para vocês não falarem que eu estou mentindo, ó, apareceram uns números muito esquisitos. Ó. Esse daqui nem é um float válido. Ó, é menos um ponto, alguma coisa muito esquisita. Provavelmente esse none significa not a number, não é um número. O computador não conseguiu reconhecer esse número. Ó, essa altura aqui, ó, já é uma altura um pouco grandinha, ó. Essa também. Ó, essa é menos 47. Ó, a maioria foi zero, mas ó, os valores aleatórios. E aqui no começo foram os que eu digitei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o resto, ó, aleatório. Inclusive, eu posso fazer o seguinte também. Ó, eu vou escrever aqui, ó, eu vou imprimir. Opa, porcentagem F. Eu vou imprimir alturas menos 1. Aqui, ó, na minha primeira linha. Eu vou também pular uma linha aqui. Pronto.
Então, ó, criei a variável e vou imprimir o valor que está em alturas menos 1. Isso daqui, logicamente, é um valor inválido. Ele vai tentar pegar a posição da memória que vem antes da posição que seria a posição 0. E ele vai pegar alguma coisa aleatória que está lá na memória. Vamos ver. Ó, nesse caso foi um 0. E se eu fizesse um laço de repetição que começasse a pegar valores muito além, né, do tamanho do vetor, né? Por exemplo, ó, vou colocar tamanho 3 aqui. E se eu rodasse tudo isso daqui de vez, ó, 99.999, mas na verdade o tamanho dele é só 3. Aí eu coloco i aqui e vou imprimir na tela. Vamos ver o que vai acontecer. Acredito que tem grande chance de bugar. Ó, não bugou. Ele está pegando todos os valores da memória que ele está achando, ó, e está imprimindo. Está imprimindo todos, ó. A maioria é 0. Não, vamos fazer alguma coisa diferente então, né? Vamos fazer que começa em 0, mas vai diminuindo, ó. Que aí agora a chance de bugar é maior ainda. Ele vai diminuindo. Então, enquanto for maior que esse número aqui, continua diminuindo. Espero que bugue rápido agora, vamos ver. Ó, aparentemente não bugou, mesmo assim. Que beleza. Por que que eu achei que poderia bugar? É porque quando um programa é rodado, o sistema operacional, né, o Windows, ele reserva uma memória para esse programa. E a memória é limitada. E o sistema operacional não vai reservar muito mais memória do que o programa pediu. Ele pode reservar um pouco mais do que o programa pediu. E se o programa tentar usar mais memória do que foi dado para ele, isso é uma falha de segurança do sistema operacional. E o sistema operacional mata o seu programa na hora. Por isso que eu achei que ele bugaria, né? Mas no caso aqui não bugou. Mas é lógico que isso daqui está errado. Bom, então esses foram os exercícios 1 e 2. Teste aí, faça alguns exercícios da lista. Eu pedi para o monitor da disciplina resolver exercícios da lista mesmo, ou que ele encontrar na internet, de vetores. Por quê? Porque vetores é o conteúdo mais difícil da disciplina. Então, tem que treinar bastante. No começo, isso de colocar um vetor e colocar uma posição variável no vetor, isso geralmente dá uma bugada na cabeça do aluno. Mesmo aqui em exercícios super simples, que eu só estou lendo e imprimindo, né? Eu não estou fazendo nenhuma conta, mas mais para frente a gente vai fazer contas com os valores do vetor, então vai começar a ficar muito, muito mais complicado. E eu tento facilitar ao máximo a disciplina, sempre tento, mas a programação tem a dificuldade que é inerente a ela. E eu não sei se eu falei isso para vocês, mas eu costumo falar, né? Aprender programação só se aprende com exercício. É como se estivesse treinando um esporte. Você pode até ler um livro sobre o esporte, mas se você não treinar, você nunca vai ficar bom naquilo. É a mesma coisa com a programação. Então é isso, gente. Vou encerrar aqui. Na próxima aula a gente continua falando de vetores. Até mais.